Bem-vindos à 29ª aula de nossa escola tomista. Não nos percamos. Hoje estamos na altura do Tratado dos Predicáveis 4. Pois bem, antes de começar a tratar o predicável de hoje, ou seja, a espécie, insista-se num ponto. Os predicáveis são entes de razão de segunda intenção. Daí, seu grau altíssimo, digamos assim, de abstração. Sua utilidade, porém, ver-se-á cada vez mais à medida que avancemos nos pontos que se seguem ao tratado dos predicáveis. Por exemplo, quando estudarmos especialmente as categorias. Então, não se impressionem com esta aridez abstrativa, porque ela mostrará sua necessidade, sua bondade, ao tratarmos muito especialmente as categorias e depois os análogos. Pois bem, hoje tratarei o segundo dos predicáveis, a espécie. Já vimos que são 5 as vozes predicáveis. Já tratamos o gênero. Hoje trataremos a espécie. Pois bem, comecemos por mostrar as definições de espécie, não só de Porfírio, mas ainda aqui julgo justo dar como definição essencial. Pois bem, a espécie tem uma dupla relação. Ela, antes de tudo, é correlativa ao gênero. E o gênero se predica da espécie. Para que se entenda, dê-se um exemplo. Homem é uma espécie do gênero animal, e o gênero animal se predica de homem. Homem é animal. Então, antes de tudo, a espécie é correlativa do gênero, ou o gênero é correlativo da espécie. E este mesmo gênero se predica da espécie. Por sua vez, a espécie se predica do indivíduo. A espécie homem se predica de cada indivíduo humano. Desse exemplo, Pedro é homem, Maria é homem. Pois bem, se assim é dupla a relação da espécie. Ela tem uma relação de subordinação com respeito ao gênero. O gênero subordina a espécie, que, por sua vez, está subordinada ao gênero. Mas, por outro lado, tem uma relação de superioridade com respeito ao indivíduo. Então, é dupla a relação da espécie, de subordinação com respeito ao gênero e de superioridade com respeito ao indivíduo. Por isso é que o nosso Porfírio, em sua Isagoge, dá 2 definições de espécie segundo estas mesmas 2 relações que acabo de dizer. Enquanto se trata de subordinável, diz Porfírio, espécie é a que está posta em determinado gênero e da qual o gênero se predica em quididade, na quididade. Repita-se a primeira definição de Porfírio. Espécie é a que está colocada, que está posta em determinado gênero e da qual
o gênero se predica in quid, em quididade, na quididade. Já vimos a expressão in quid, que quer dizer a expressão in quid. A segunda definição de Porfírio em Suizagoge é enquanto predicável. A anterior, a segunda definição de espécie dada por Porfírio é enquanto predicável. A primeira é enquanto subordinável, agora enquanto predicável. Espécie é a que se predica in quid, em quididade, na quididade, de muitos diferentes em número. Já vimos que os indivíduos diferem entre si em número. Então, repitam-se as duas definições de espécie dadas por Porfírio em Suizagoge. A primeira se define enquanto a espécie é subordinável ao gênero. Espécie é a que está colocada em determinado gênero e da qual este mesmo gênero se predica in quid, em quididade, na quididade. Se trata, porém, da espécie enquanto predicável, diz Porfírio que espécie é a que se predica in quid, em quididade, na quididade, de muitos diferentes em número. Pois bem, no predicável espécie, há, portanto, duas intenções lógicas. Já vimos o que é intenção e já vimos o que é intenção lógica. Uma é a de subjacência. Subjaz, o que subjaz. E o que é que subjaz aqui? A espécie subjaz, está sob o gênero. Então, a primeira das intenções lógicas, que aqui concorrem, é a de subjacência, e a segunda é de predicabilidade com respeito exatamente aos indivíduos. Mas qual das duas é a que constitui formalmente ou essencialmente a espécie? É a intenção de subjacência ou é a intenção de predicabilidade? Então, vejamos qual delas é a que constitui formalmente a espécie e a relação em que existe entre as duas. Pois bem, vou adotar aqui, uma vez mais, a posição do padre Calderón. Aqui, contra a posição do cardeal Caetano. Então, a posição do cardeal Caetano se tratará aqui como objeção à posição que adoto, que é, por sua vez, a do padre Calderón. Pois bem, diz o cardeal Caetano que, como é próprio da espécie ser o correlativo do gênero, a razão própria que a constitui é a subordinação ao gênero, e que a relação de predicabilidade se origina dela. Ou seja, ele privilegia como razão formal do predicável espécie aquilo que a constitui formal ou essencialmente a relação de subjacência e não a de superioridade ou predicabilidade. Mas responde ao cardeal Caetano o nosso padre Calderón. O constitutivo intrínseco e essencial ou formal da espécie, enquanto é o segundo predicável, entre os outros, de outros cinco, é o segundo de cinco, é seu modo de universalidade. Porque, claro, já vimos que os predicáveis são universais. Logo, o que tem que constituir essencial ou formalmente o segundo dos predicáveis ou espécie é sua universalidade, ou mais precisamente, seu modo de universalidade. E seu modo de universalidade refere-se a muitos diferentes só em número. Aprofunda sua posição o
Padre Caldeirão. A espécie é um predicável justamente enquanto participa de modo particular da universalidade. Pois bem, a universalidade, insista-se, diz respeito a inferiores. Por isso é que não se pode, como o faz o cardeal Caetano, por dar como constitutivo essencial ou formal da espécie sua subordinação ao gênero. Dou o exemplo dado pelo Padre Caldeirão. Se o pai se define com respeito ao filho, uma espécie de pai não poderá definir-se com relação ao avô, mas com relação ao mesmo filho. Ponhamos que há diversas espécies de pai. Ora, as espécies de pai não podem definir-se com respeito ao avô, mas sim com respeito ao filho, porque ser pai é ser pai de certo filho e não filho de um avô. Por conseguinte, a espécie, enquanto predicável, deve definir-se formal ou essencialmente por sua relação com respeito aos inferiores e não por sua subordinação ao gênero. Pois bem, o cardeal Caetano considerou tão difícil a questão que acabou por deixá-la em suspenso. Mas parece-me, inequivocamente, que quem a resolve é o Padre Caldeirão. Pois bem, aprofundemos a relação entre subjacência e predicabilidade. A subjacência e a superioridade com respeito a inferiores. É isso que é a predicabilidade. Pois bem, a predicabilidade da espécie decorre da universalidade enquanto tal. Por isso é que a universalidade é intenção primeira e a subjacência ou subordinação é posterior e causada ou originada. Prossigamos no aprofundamento. O segundo dos predicáveis, ou seja, a espécie, é uma das 5 espécies de universal. Já vimos que há 5 vozes predicáveis. A espécie é a segunda. Tratamos o gênero na primeira aula, na aula anterior. E seu modo de universalidade de respeito a inferiores que só se distinguem pelo número, coisa que venho dizendo desde as primeiras aulas da escola tomista. Então, insista-se que deste modo de universalidade, que é o modo da espécie, só pode seguir-se que diga respeito aos inferiores e não a um superior. Conquanto a predicabilidade da espécie seja necessariamente limitada de tal modo que fique incluída na universidade maior de um gênero. Então, conquanto o gênero seja correlativo da espécie, a definição da espécie não tem razão, não tem por que incluir necessariamente sua relação ao gênero, senão que tem de incluir necessária, essencial ou formalmente sua relação de superioridade aos indivíduos que estão sob ela, sob a espécie. Mas é preciso remontar em nosso assunto e voltar àquela nossa antiga árvore, que começa na substância e vai terminar nas espécies ínfimas ou especialíssimas. Pois bem, lembremos-nos que
Gênero subalterno, vejam, substância tem dois gêneros subalternos, viventes e não viventes. Pois bem, gênero subalterno é aquele que tem relação de subordinação a um gênero superior e de predicabilidade ou de superioridade com respeito a muitos diferentes em espécie. Então, vivente é um gênero subordinado ao gênero superior, que é a espécie, e, por sua vez, tem uma relação de superioridade e de predicabilidade com respeito a muitos diferentes espécies, ou seja, o homem e o bruto. Gênero supremo, então, portanto, insista-se, é aquele que não está subordinado a nenhum superior. Lembremos qual é o gênero que não está subordinado a nenhum superior. E este gênero é inequivocamente a substância. Mas, por isso mesmo, porque um gênero subalterno está subordinado a um gênero superior, é que ele também pode dizer-se, lembremos, de certo modo, espécie subalterna. Justo porque ele se distingue por diferenças de outros contidos debaixo do gênero superior. Espécie ínfima ou especialíssima, como já vimos, é a que não tem espécies subalternas. O homem, por exemplo. Sob o homem só estão os indivíduos. Logo, homem não tem espécie subalterna. Logo, homem é espécie ínfima ou especialíssima. E, por isso mesmo, só se predica de muitos que se distinguem tão somente em número, como indivíduos. Pois bem, por isso mesmo é que, propriamente falando, só a espécie ínfima é que é espécie. Digo, propriamente falando, só a espécie ínfima ou especialíssima é propriamente espécie, pois só a espécie ínfima ou especialíssima se predica em quid completamente. Só ela se predica completamente em quididade, na quididade, em quid. Porque ela implica o gênero, a diferença específica e é superior tão somente a muitos que não se distinguem senão em número. Pois bem, vamos entender uma vez mais as definições, assim como fizemos na aula passada, com respeito à definição de gênero dada por Porfírio. Vejamos, entendamos, aprofundemo-nos em sua definição de espécie. Antes de tudo, insista-se, nunca é demais repetir o que vou dizer agora. O definido por essas definições, por aquelas duas definições de Porfírio, é a natureza segundo a intenção de espécie, universal lógico e não universal metafísico. Universal metafísico é homem, brutos, etc. Aqui se trata de espécie, universal, ente de razão de segunda intenção, universal lógico, não metafísico. Mas há que dizer também que as definições, assim como se tratava no caso do gênero, ambas as definições de Porfírio são definições meramente descritivas. Não são erradas de modo algum. Mas por que são descritivas? Pela mesma razão porque a definição dada por Porfírio para o gênero era meramente descritiva e não essencial.
porque é uma definição que se dão as duas por propriedades que se seguem da universalidade, ou seja, a subjacência e a predicabilidade. Não se trata de definições essenciais, nenhuma das duas é essencial. Ambas se dão segundo propriedades decorrentes da universalidade, não segundo a mesma universalidade. Que propriedades são essas? A subjacência e a predicabilidade. Pois bem, aqui ouso eu dar, aqui já não se trata do Padre Caldeirão, ouso eu dar uma definição essencial de espécie, assim como o Padre Caldeirão deu uma definição essencial de gênero. Espécie, dois pontos, o universal, respeitante, inquid, completamente completo, ou seja, equidade completa, respeitante a muitos diferentes só em número. Repita-se, espécie, dois pontos, o universal, respeitante, inquidade completa a muitos diferentes só em número. Repita-se até para facilitar a transcrição. Espécie, dois pontos, o universal respeitante, inquid, completo, equidade completa, naquidade completa, respeitante a muitos diferentes só em números. Veja-se que esta definição se dá como toda definição deve dar-se, ou seja, enquanto é definição essencial. Universal, repita-se, espécie, dois pontos, universal, respeitante, equidade completa a muitos diferentes só em número. Universal, aí, está como se fora o gênero, porque toda definição, lembremos-nos, se dá pelo gênero e pela diferença específica. Homem, animal, gênero, racional, diferença específica. Todo mais respeitante, equidade completa, muitos diferentes. Só em número está como se fosse a diferença específica. Dá-se assim uma definição essencial que não nega as definições descritivas de Porfírio, mas esta definição, por essencial, é mais cabal, é mais perfeita, é mais completa. Então, repita-se esta explicação que dei das definições. Trata-se de definições em que o definido é a natureza não como universal metafísico, mas como universal lógico, ou seja, sob a intenção segunda de espécie. Seria universal metafísico se fosse, por exemplo, a espécie homem ou a espécie homem, sob a qual só há diferenças em número. Um indivíduo se distingue numericamente de outro indivíduo. Mas aqui se trata de universal de segunda intenção. Universal lógico, não universal metafísico. Pois bem, as definições de Porfírio dadas por Porfírio, as definições de espécie dadas por Porfírio em sua hexagogem são descritivas, não essenciais, justamente porque, como se deu em sua definição de gênero, estas definições se dão por propriedades decorrentes da universalidade, ou seja, a subjacência e a predicabilidade. Para que se tenha uma definição essencial, então dou esta. Espécie, dois pontos. Universal respeitante, equidade completa, a muitos diferentes só em número.
Em todas as definições dos predicáveis, se se trata de definição essencial, deve subentender-se que há aí um gênero, o universal, e o restante é a diferença específica que a constitui como uma das 5 espécies dos predicáveis. Pois bem, podemos agora, então, estudar certos casos particulares. E há que fazer uma pergunta que sempre fustigou os filósofos. Se é possível a espécie de um único indivíduo. Então, repita-se que a espécie propriamente dita é a espécie ínfima ou especialíssima. Ponha-se o exemplo como universal metafísico da espécie homem. Então, pergunta-se se a espécie ínfima ou especialíssima ou espécie propriamente dita pode conter sob si, debaixo de si, apenas um único indivíduo. Pois bem, há que responder dizendo que uma natureza, a natureza humana, por exemplo, pode dar-se em um único indivíduo de duas maneiras. Duas maneiras. Antes de tudo, se de fato só se dá em um indivíduo, mas é possível que se dê em muitos. Tome-se o exemplo de Adão. Um dia Deus fez Adão e ele era o único na espécie humana. Então, de fato, a espécie humana só se dava então em um indivíduo, Adão. Mas, obviamente, era possível que se desse em muitos. Esta é uma das duas maneiras em que uma natureza específica pode dar-se em um único indivíduo. Repita-se, se dá de fato em um, mas pode dar-se, é possível que se dê em muitos, como se deu, como era o caso da natureza humana em Adão. Mas há uma segunda maneira, se necessariamente só se dá em um indivíduo. Razão porque é impossível que se dê em muitos. No primeiro caso, como no caso de Adão, a natureza humana se dava de fato em um, mas era possível que se desse em muitos. Ao passo que a segunda maneira de uma espécie dar-se em um só indivíduo é quando ela necessariamente só se dá em um, sendo impossível que se dê em muitos. Quais as duas razões que acarretam esta impossibilidade? Se este um é imaterial, como é o caso da natureza angélica. Ou, ponto 2, por ser ato puro, como é a natureza divina. Então, aqui devemos ir com calma, trilhando calmamente este trecho do caminho, porque se trata de uma grande seta. Né? Mais uma vez, anteciparei um assunto que só se entenderá perfeitamente muito mais adiante, ou seja, na metafísica, bem adiante. Pois bem, se pergunta se é possível a espécie dar-se em um único indivíduo, deve responder-se que isso pode dar-se, pode suceder de duas maneiras. De uma maneira, a espécie só se dá de fato em um indivíduo, mas é possível que se dê em muitos, como era o caso do nosso Adão. Mas há uma segunda possibilidade, é que a espécie se dê necessariamente em um só, sendo impossível que se dê em muitos. E isto acontece se
a natureza é imaterial, como a natureza angélica, ou se é ato puro, como de fato é a natureza divina. Pois bem, falarei destes dois pontos na medida do possível hoje, ou seja, enquanto são setas para a tão distante ainda metafísica. Mas é importante, desde já, assinalá-lo. Pois bem, quanto ao caso de que certa natureza específica se dê em um, mas pode dar-se em muitos, como era o caso de Adão, quanto a isto não há nenhuma dificuldade. Ou seja, não há dificuldade porque uma natureza pode predicar-se de muitos se são possíveis muitos indivíduos de tal natureza. Então, a natureza humana pode predicar-se de muitos, ainda que só houvesse Adão, porque sempre foi possível que ela se predicasse de muitos. E, com efeito, depois de Adão, passou a predicar-se de muitos, já com Eva. Quanto ao segundo ponto, ou seja, a natureza angélica, se pudéssemos entender as naturezas angélicas de acordo com o que são em si mesmas, cada uma das naturezas angélicas, elas não seriam universais. Elas não seriam universais. Ou seja, não seriam espécie. Sucede, porém, que nós não podemos conhecer por essência as naturezas angélicas, senão que só podemos conhecê-las como se elas fossem compostas como são os entes compostos de matéria e forma, como o homem, como os demais animais, como os vegetais, como as pedras. Não podemos entender as naturezas angélicas por essência, porque nosso intelecto não está capacitado para entendê-las assim. Só as entendemos como se elas fossem compostas, como são compostas as naturezas conjuntas de matéria e forma. Estas naturezas, elas têm forma na matéria. Ora, os anjos são forma sem matéria. Mas disse, quem já leu a Suma, quem já leu os tratados angélicos de Santo Tomás, disse que cada uma das naturezas angélicas é uma espécie. Não o diríamos se pudéssemos conhecer cada uma dessas naturezas segundo o que são em si mesmas. Como, porém, não as conhecemos assim, por incapacidade de nosso mesmo intelecto, dizemos que elas são espécies. Ponto. Basta dizer isto, dizendo isto já pomos uma boa seta com respeito ao que se tratará quanto aos anjos em seu devido momento. Mais complexo ainda é o caso da divindade, da natureza divina. Né? Não podemos, de modo algum, nem sequer como fazemos com respeito às naturezas angélicas, conceber a divindade, a natureza de Deus, segundo toda a sua significação. É impossível. Neste caso, a repugnância vem da própria natureza divina. Não, é melhor, a repugnância, isso não vem da própria natureza divina, mas do mesmo modo essencialmente individual desta natureza. Deus é único em todos os sentidos. Pois bem, isto é uma seta e não passará disto aqui.
Fixe, portanto, que até os anjos, ainda que de maneira não essencial, pode conceber-se cada natureza angélica como uma espécie, segundo o modo mesmo como somos capazes de entendê-lo. Mas, quanto a Deus, não pode conceber-se a divindade como espécie, segundo toda a sua significação, em sua inteireza de significação. Baste por aqui, fixe por aqui quanto a este assunto complexíssimo. Com efeito, o estudo dos anjos é de altíssima complexidade. Foi necessário, com efeito, o gênio de Santo Tomás de Aquino para entendê-lo perfeitamente. Lembremos que, ainda contemporâneos seus, e ainda doutores da igreja, grandes teólogos, em sua maioria, diziam que os anjos eram compostos efetivamente de alguma matéria, ainda que fosse uma matéria sutil. Será preciso Santo Tomás provar que os anjos não são compostos de matéria sutil alguma, senão que são puramente espirituais. Naturalmente, algo caducou, como veremos na sua hora, agora já na física, algo caducou com respeito ao estudo dos anjos por Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, caducou que os anjos se unam aos corpos celestes como seus motores. Isto caducou. Mas não caducou de modo algum, é imperecível, é imorredouro o estudo de Santo Tomás, que Santo Tomás faz dos anjos com respeito à sua natureza. Pois bem, baste por ora quanto a este assunto altamente complexo. Repita-se que foi necessário esperar o gênio sumo de Santo Tomás de Aquino para que se compreendesse perfeitamente, ou melhor, dentro de toda a possibilidade de nossa capacidade de entendimento, que se entendesse mais perfeitamente, cabalmente, os anjos. Pois bem, há que perguntar agora se é possível que haja gênero de uma só espécie. Se, por exemplo, sob o gênero animal houvesse apenas a espécie humana. Vejam que esta é a contraparte da primeira pergunta. Ou seja, se pode haver um só indivíduo sob a espécie, ou espécie especialíssima ou espécie ínfima. Agora pergunta-se a contraparte disso, se pode haver um gênero de uma única espécie. Pois bem, lembremos que o gênero se divide em espécies por diferenças contrárias, de perfeito para menos perfeito. Quais as diferenças contrárias no gênero animal? Homem e bruto. Racional e não racional. Irracional. São diferenças contrárias. Animal racional, animal bruto ou irracional, diferenças contrárias. Então, o gênero se divide em diferenças contrárias. Outro exemplo, a substância vivente e não vivente. Bom, mas como então o gênero se divide por diferenças contrárias, não é possível, é impossível que se dê sob um gênero uma só espécie. Com efeito, se dá uma espécie, dá-se ipso facto, automaticamente, decorrentemente, outra espécie constituída pela diferença oposta. Racional e irracional. Relembre-se que o gênero se predica incompletamente inquididade, incompletamente. O gênero se predica incompletamente inquididade. Mas por isto mesmo,
porque necessita da diferença específica para que então haja uma definição, uma predicação in quid completa, é que o gênero, por isso mesmo, necessita estar em potência para diferenças contrárias. Mas, como vimos, em contrapartida, a espécie se predica completamente in quid completo. Razão porque é possível que haja um só indivíduo. Quando se trata de predicação in quid incompleta, tende a haver necessariamente mais de uma espécie. Quando se trata, porém, de espécie ínfima ou especialíssima, trata-se, então, de predicação in quid completa. Razão porque é possível que se dê em um único indivíduo das maneiras indicadas, duas das quais não passaram de setas para a longínqua ainda metafísica. Relembre-se que metafísica tem vários nomes. Metafísica é o que está além da física, o que vai além da física. Ela tem por sinônimos filosofia primeira, ou seja, a filosofia que vê tudo segundo os primeiros princípios e as primeiras causas. E também tem por nome teologia. Teologia porque já estuda Deus, mas exatamente porque a teologia sagrada, que será o último ponto de nosso curso, é que se diz que a metafísica é teologia filosófica. Alguns a preferem chamar teologia natural. Prefiro chamá-la filosófica. Pois bem, vimos que é da espécie predicar-se de muitos diferente apenas em número. Naturalmente, diferentes apenas em número, só os indivíduos. Pois bem, há que perguntar, por isso mesmo, se é possível definir indivíduo, se é possível dar definição de indivíduo. Antes, porém, ainda de tratarmos a possibilidade da definição de indivíduo, vejam a importância deste método que chamo helicoidal ou circular, ou como se queira chamá-lo. Em verdade, pelo menos no referente às ciências ou ramos filosóficos alcançáveis pela só luz de nossa mesma razão, ou seja, com exclusão da teologia sagrada, o conjunto desses conhecimentos, dessas ciências ou ramos, já estão dados desde o início do curso. Como é possível falar de setas? Exatamente porque o conjunto já está presente em cada uma destas aulas, em cada um destes pontos que estamos tratando, em virtude, virtualmente, já apontados. Então, quando alcançarmos o final de nossa estrada, ou seja, quando terminarmos a metafísica, de que são partes potenciais todas as outras ciências, como já se disse, teremos a clara sensação de ver o resultado de um crescimento como que orgânico. É como se partisse de um germe, de uma semente, para ver crescer uma árvore cujo final é exatamente, cujo remate é exatamente a metafísica. Né? Portanto, insisto na paciência que devem ter vocês
não só com respeito à matéria que se ensina, mas com respeito a vocês mesmos. Ou seja, não queiram entender cabalmente tudo desde já, porque justamente tudo se entenderá cabalmente quando se desenhar o final desta árvore. Quando a copa desta árvore estiver completa. Então, se entenderá retroativamente tudo até a raiz, até a semente, até o germe mesmo desta nossa impressionante árvore, que é a árvore da sabedoria, excluída, claro, a sabedoria mais propriamente dita, que é a da teologia sagrada. Falo aqui das ciências ou ramos filosóficos alcançáveis pela só luz da razão. Pois bem, voltemos à nossa possibilidade de definição de indivíduo. Indivíduo se diz de duas maneiras. Disse de duas maneiras. Trata-se, antes de tudo, do indivíduo determinado, designado, assinalado. Né? Como se desse exemplos. Este homem, aquele homem, Pedro, Maria, Serginho, é o indivíduo designado, assinalado, indicado, determinado. Esta é a primeira maneira como se diz indivíduo, mas há uma segunda. Se a primeira é o indivíduo determinado, o indivíduo designado ou assinalado, a segunda é o indivíduo vago, em comum. Já ouvimos. Algum homem, pessoa, supósito, sujeito, em geral. Né? Pois bem, se se trata do indivíduo determinado ou assinalado, ele não pode ser definido. É impossível definir o indivíduo assinalado, o indivíduo determinado. Pedro, José, este homem, aquela mulher. Mas, se se trata do indivíduo vago ou incomum, sim, é possível defini-lo. E é o que veremos a partir de agora. Pois bem, mas antes de alcançá-lo, vejamos a primeira definição que o nosso Porfírio, em sua Isagoge, dá de indivíduo. Né? Chamam-se indivíduos, diz Porfírio, porque cada um deles tem propriedades, cujo conjunto não se dá em outro nunca. Nunca se dará em outro. Repita-se, chamam-se indivíduos porque cada um deles consta de um conjunto de propriedades que nunca se dará este conjunto em outros nunca, nunca. Esta definição só corresponde à substância individual completa e subsistente, ou seja, aquilo que veremos ao tratar as categorias. A substância primeira é a substância individual, completa e subsistente. Pois só a ela é que pertence esse conjunto de propriedades individuantes. E falar em individuante é falar em individuação. Pois bem, bem adiante estudaremos o também árduo problema da individuação. Então, em certo sentido, também se trata de seta. Pois bem, comumente, sempre se disse que são 7 as propriedades individuantes que individualizam.
Por exemplo, dizia Santo Alberto Magno que as 7 propriedades individuantes são forma, figura, lugar, tempo, sangue, ou seja, família, de que família é, nome e pátria. Repita-se: forma, figura, lugar, tempo, nome, sangue e pátria. São as 7 propriedades individuantes, por exemplo, segundo Santo Alberto Magno. Mas Santo Tomás definirá diferentemente o indivíduo e mais perfeitamente. Indivíduo é o que, em si, não se divide, não está dividido e é uno. E é distinto, diferente de todo e qualquer outro. Repita-se a definição precisa, precisíssima de Santo Tomás. Ele dá outra. Aqui me aterei somente a esta para não complicar demasiadamente o assunto. Voltarei a este assunto e, portanto, a outra definição ao tratar outros pontos, incluindo o ponto, como já disse, da individuação, bem adiante. Pois bem, eis a principal definição de Santo Tomás, ou pelo menos a definição que tratarei aqui nesta aula, sua definição de indivíduo. Indivíduo é o que, em si, não está dividido e é uno, e é diferente de todo e qualquer outro indivíduo. E por que é a mais cabal, é mais perfeita esta definição? Porque a individuação não diz nada, não expressa nada que pertença à cuidade ou natureza da coisa. Cada indivíduo tem certa cuidade, certa natureza. E a individuação não diz respeito a esta cuidade. Só diz respeito às determinações negativas assinaladas. Voltemos à definição de Santo Tomás e veremos que ela é essencialmente negativa, ela não é afirmativa. Indivíduo é o que não está dividido, negação, e é uno, e é distinto, diferente de todo e qualquer outro, ou seja, nega-se que seja todo e qualquer outro. Estas determinações negativas que permitem a definição possível de indivíduo. Pois bem, agora, como uma seta, ainda insistindo na seta da individuação, expliquemos um pouquinho essas definições. Pois bem, a individuação formalmente considerada se distingue do princípio de individuação. O princípio de individuação, como se verá ao estudar a individuação, o princípio de individuação nas substâncias compostas, ou seja, nas substâncias compostas de matéria e forma, ou seja, de forma na matéria, o princípio da individuação destas substâncias, nós, a pedra, os animais brutos, as árvores, o princípio da individuação nas substâncias compostas é a matéria designada, assinalada, signada, determinada pela quantidade. Gravem não. Atentem a esta fórmula, aqui voltaremos profundamente mais adiante. O princípio da individuação nas substâncias compostas é a matéria signada, assinalada, determinada pela quantidade. Se trata, porém, de acidentes, ou seja, este branco, aquele amarelo, etc., se trata de acidentes, o princípio da individuação é a própria substância singular em que ocorrem tais acidentes. Nas substâncias separadas, terceiro ponto, ou seja, os anjos, é a própria forma de cada um enquanto incomunicável
a diversas matérias. Pois bem, esta última, quanto aos anjos ou substâncias separadas, doa apenas como registro ou consignação. Como disse, estudaremos as substâncias separadas dos anjos bem adiante, bem adiante. Pois bem, fiquemos então que o princípio de individuação nas substâncias compostas, ou seja, compostas de matéria e forma, é a matéria assinalada, signada, designada, determinada pela quantidade. Se se trata dos acidentes, ou seja, este branco, aquele negro, aquele amarelo, etc. Então, o princípio da individuação, que faz com que o amarelo seja este amarelo, é a própria substância singular, eu, por exemplo, em que ocorre tal acidente, brancura, dada a altura, dado o peso, etc. Pois bem, a definição dada por Porfírio, uma vez mais, não é essencial, senão que é descritiva. Porque, uma vez mais, insista-se, dá-se por propriedade, segundo as propriedades. O que importa dizer aqui é que a individuação se dá tanto nas substâncias primeiras, como nos acidentes, mas mais especialmente se dá nas substâncias, porque elas se individuam por si mesmas. Ou seja, a substância é aquilo que subsiste por si mesmo. Logo, se individua por si mesma, enquanto, como acabamos de ver, o acidente, este branco, aquele amarelo, se individua pela própria substância em que tais acidentes se dão. Então, a individuação se diz mais propriamente da substância e não dos acidentes. Mas entre os nomes que damos para significar a individuação, há vários. Há vários desses nomes, né? Nomes comuns, que são comuns, que damos tanto a substâncias como a acidentes. Por exemplo, singular, indivíduo, particular. Ou os pronomes demonstrativos ou deíticos ou díticos, como isto, aquilo, isso, etc. Isto, isso e aquilo. Então, repita-se, entre os nomes comuns, as substâncias, quanto à individuação que se dão às substâncias e aos acidentes, comumente, temos singular, particular, indivíduo, e os pronomes díticos ou deíticos ou demonstrativos, isto, isso e aquilo. Para os pronomes deíticos ou díticos, os que tiverem interesse em aprofundar-se, sugiro-lhes a leitura de minha Suma Gramatical da Língua Portuguesa, onde, de fato, desenvolvo extensamente, muito extensamente, detidamente, o ponto destes pronomes. Pois bem, mas há nomes que são particulares e especiais apenas das substâncias. Já os vimos. Substância primeira, subsistente, supósito, já disse que o entenderemos adiante, hipóstase, pessoa, hipóstase é como os gregos chamavam pessoa, né? Quem quiser um aprofundamento pode ler o compêndio de teologia de Santo Tomás de Aquino quanto a esta parte, quem o tiver, né? Ali ele explica bem o que é hipóstase e o que é pessoa. Eu traduzi o compêndio de teologia para a editora Concreta, com uma longa introdução e diversas notas. Apenas para quem quiser aprofundar-se por hora, porque voltaremos a isto bem adiante. Pois bem, então repita-se que há nomes comuns quanto à individuação, comuns tanto a substâncias como a acidentes, singular, particular, indivíduo, e os pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo. Apenas relativos às substâncias quanto à individuação, temos substância primeira,
subsistente, supósito, pessoa, hipóstase, H-I-P-O, acento agudo no O, S-T-A-S-E, e a expressão res nature. Res nature, duas palavras. Res, R-E-S, nature, N-A-T-U-R-A-E, que também se entenderá adiante. Mas Porfírio não dá apenas a definição que já referi aqui. Ele dá outras duas definições de indivíduo como nome de segunda intenção, agora como ente de razão particularmente. E dá essas duas definições segundo a partir desde dois ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo da predicabilidade. Indivíduo é aquilo que só se predica de um só. Vejam, isso é do ângulo da predicabilidade. O indivíduo é aquilo que só se predica de um só. Mas da parte da subjacência, o indivíduo é o que se contém sob a espécie, enquanto a espécie se contém sob o gênero. Veja que agora já não se trata de predicabilidade, mas de subjacência. Indivíduo é aquilo que se contém, que se encontra sob a espécie, enquanto a espécie é o que se encontra ou se dá sob o gênero. Mostra com isto que compete ao indivíduo ser o último subjacente. Subjacente a quê? A espécie especialíssima ou ínfima, como já vimos. Pois bem, antecipo outra coisa. A predicação que convém ao indivíduo é a predicação de identidade. O que é a predicação de identidade? É aquilo em que se predica o mesmo do mesmo. Eu sou eu, ele é ele, A é A, B é B. Pois bem, isto, no entanto, de fato, não é um modo de predicabilidade, porque a predicabilidade é uma propriedade dos universais. E os universais universal quer dizer um com respeito, respeitante a muitos. Mas como aqui, quando se trata de indivíduo, se trata de predicação do mesmo, em que se predica o mesmo do mesmo, ou seja, trata-se de identidade, não se tem verdadeira predicabilidade. Pois bem, então é mais importante destas duas definições a definição de subjacência. O indivíduo se contém, é aquilo que se contém que está sob a espécie, enquanto a espécie está sob o gênero. Neste caso, no caso do indivíduo, o mais importante não é a predicabilidade, mas a subjacência. Quando definimos espécie, vimos que o mais importante é a predicabilidade, não a subjacência. Aqui não. Ao contrário, como o indivíduo é o último que há, importa antes a subjacência que a predicabilidade. Sendo a predicabilidade, no caso de indivíduo, há uma predicabilidade de identidade, na qual se predica o mesmo do mesmo. Ele é ele. A é A, B é B. Voltarei a este assunto na metafísica. Resta tratar um ponto sempre árduo, que lhes peço, ouçam, escutem, ao modo ainda de antecipação. É que há que responder ainda que algo brevemente, já nesta aula, se a razão comum do indivíduo é unívoca ou análoga. Já vimos que uma coisa é univocidade, outra é analogia.
Mas também adiamos a discussão da analogia para o ponto em que se estudará precipuamente, ou seja, depois das categorias de Aristóteles. Pois bem, indivíduo vago, algum homem, pessoa, supósito, res natura, significa algo em parte comum, em parte diverso, em parte diferente. Mas por isso mesmo, por significar algo que é comum e algo que é diverso, é que indivíduo não é um termo unívoco, senão que é um termo análogo. Exemplifiquemos, para que se entenda isso, creio que não será tão difícil. José é animal. Esta é uma predicação unívoca. Porque Maria é animal, Pedro é animal, Joaquim é animal, Sérgio é animal. Regina é animal. Mas se digo Pedro é algum animal, agora, em parte, é unívoco com Sérgio é algum animal, porque animal é tanto Sérgio como Pedro. Mas que seja algum é exatamente o que o distingue de Sérgio. Exatamente porque, em parte, tem algo comum, Pedro é algum animal, tem algo comum com Sérgio é algum animal, mas tem algo que é diverso, é que indivíduo não é termo unívoco, senão que é termo análogo. E, por fim, diga-se, responda-se a pergunta, a questão, se o indivíduo vago, já vimos que o indivíduo determinado e tal não entra aqui, se o indivíduo vago pertence a algum dos 5 predicáveis. Quais são os 5 predicáveis apontados? Gênero, espécie, definição, próprio e acidente. São as 5 vozes predicáveis. Gênero, espécie, diferença, próprio ou propriedade e acidente. Então, o que se pergunta aqui é se o indivíduo vago, não o indivíduo concreto determinado, mas o indivíduo vago, pertence a algum dos 5 predicáveis. E, com efeito, não pertence a nenhum dos 5. Se universal é o gênero, ele divide-se univocamente nos 5 predicáveis ou nas 5 vozes predicáveis. Universal é unívoco. Se pode dizer, universal é um universal unívoco, cujas espécies são essas mesmas 5 vozes que acabo de dizer: gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. Mas já disse que o indivíduo do vago é comum só por analogia. Isto quer dizer, ou seja, por ser análogo, que é um universal imperfeito. Ele é imperfeitamente universal. Razão porque não pode ser ou identificar-se com nenhum dos predicáveis em que se divide o universal. Por outro lado, como já se disse, a individualidade, propriamente falando, não tem razão de universalidade, ou seja, de um em muitos. Como já disse, se trata de identidade. Razão porque é o último termo da subjacência. A partir daí, já não subjaz nada. Por essas razões, por ambas essas razões, é que o indivíduo vago não pertence a nenhum dos 5 predicáveis. Mas, de certo modo, a predicação do individual se reduz à predicação da espécie. Não porque se predique inquididade, já vimos. Já vimos isso.
A predicação in quid, completa, completamente in quid, em quididade, se dá pela espécie. Mas porque predica não a quididade, in quid, mas a existência dos singulares, dos indivíduos, cada um. O que é próprio da natureza completa. Por incrível que pareça, já vimos isso nas primeiras aulas. Já vimos que na natureza completa está o indivíduo. Ele é próprio da natureza completa. É aquele que se distingue de outro indivíduo apenas em número. Então, de certo modo, como a espécie é aquilo que se predica in quid, completamente, em quididade, completamente, como o indivíduo faz parte da natureza completa, ele, de certo modo, se reduz à espécie, sem que lhe pertença propriamente falando. Pois bem, temos ainda certo tempo. Vou recapitular algo brevemente esta aula. Não sei se o sentiram, mas é de uma beleza impressionante. Veja que a beleza também se aplica, a noção de beleza também se aplica aos produtos intelectuais, às obras intelectuais. E a obra que acabamos de ver, com respeito à espécie, é belíssima. É belíssima. Não lhes dei aqui exaustivamente a matéria. É impossível. Pela sua complexidade, é melhor não dá-la aqui. Mas, atenção, quando se voltar, quando alcançarmos os pontos em que circular ou helicoidalmente voltarmos aos pontos tratados hoje, então se dará o devido aprofundamento. Além de que, futuramente, estará lançado, para os que o queiram adquirir, o meu Tratado dos Universais. Ali sim, tudo quanto não pude dizer aqui em detalhe, em minúcias, com todas as objeções possíveis, com todas as objeções que já se fizeram ou se podem fazer com respeito ao dito aqui, estará posto, estará explicado, estará respondido. Pois bem, começamos pelas definições de espécie. E vimos de início que há uma dupla relação da espécie. O gênero é o correlativo da espécie, e dela se predica. O homem é animal. A espécie, por sua vez, se predica do indivíduo. Pedro é homem, Maria é homem. Por isso, a espécie tem uma dupla relação de subordinação com respeito ao gênero e de superioridade com respeito ao indivíduo. Porfírio dá-nos duas definições de espécie segundo esta mesma dupla relação. Se trata da espécie enquanto subordinável ao gênero, espécie é, como diz Porfírio, a que está colocada em determinado gênero e da qual o gênero se predica in quid, na quididade, em quididade. Se trata da espécie enquanto predicável, ou seja, enquanto superior ao indivíduo, espécie é a que se predica in quid, em quididade, na quididade, de muitos diferentes, tão somente em número. Pois bem, destas duas definições, qual é a que formalmente constitui a espécie? Para o cardeal Caetano, como dito, é a de subjacência. A de subjacência da espécie ao gênero. Mas já vimos que não. Ao contrário, deve dizer-se que a que formalmente constitui
a espécie é a de superioridade com respeito aos indivíduos, justamente porque, sendo um predicável, é um universal. E o universal é aquele que é um em muitos. Recordamos algo dado, algo ensinado no início do nosso curso. Gênero subalterno é aquele que tem relação de subordinação a um gênero superior e que se predica de muitas espécies diferentes, ou seja, de muitos diferentes em espécie. Mas gênero supremo, relembre-se, é a substância que não está contida em nenhum gênero anterior. É o gênero supremo. A espécie subalterna é correlativa do gênero subalterno, porque se distingue por diferença de outros contidos sob o gênero superior. Mas o que importa é que a espécie ínfima ou especialíssima, a última sobre a qual só há indivíduos, é a que se pode dizer propriamente espécie. Pois bem, as definições de Porfírio, uma vez mais, assim como se deu com sua definição de gênero, são definições descritivas. Né? Dei a minha definição. Espécie, dois pontos. Universal, respeitante, equidade completa a muitos diferentes só em número. Espécie, universal, respeitante, equidade completa a muitos diferentes tão somente em número. Lembremos que toda definição sempre se dá por gênero, próximo e diferença específica. Então, nesta definição que acabo de dar, universal está para o gênero e o restante para a diferença específica. Depois estudamos casos particulares e começamos por responder a se é possível que a espécie se dê em um só indivíduo. E vimos que há duas maneiras de responder a isso. Se, de fato, só se dá em um indivíduo, mas pode sempre dar-se em muitos, como era o caso de Adão, temos o caso propriamente dito. Se, no entanto, necessariamente só se dá em um, sendo impossível dar-se em muitos, tem-se isto por tratar-se de algo imaterial como os anjos, ou por ser o ato puro como a natureza divina. Tanto os anjos como Deus, tanto a natureza angélica como a natureza divina, estudá-las-emos muito adiante. Fique, então, a coisa como seta. E o que importa aqui é, antes de tudo, entender que a espécie que, conquanto de fato se dá só em um, mas sempre pode dar-se em muitos, é espécie perfeitamente. Ela só se dá em um, digamos, acidentalmente. Essencialmente, ela se dá em muitos. Mas se assim é, com respeito à espécie e o indivíduo, há que responder agora, e já o respondemos, se é possível o gênero em uma única espécie. E vimos que não. Porque o gênero se divide justamente por diferenças contrárias. Vivente e não vivente. Animal, vegetal. Homem, racional e irracional. Razão porque não é possível que se dê uma só espécie sob o gênero. E, finalmente, estudamos o indivíduo. Assunto mais árduo,
também em parte certa, porque voltaremos a tratá-lo ao discutirmos o profundo assunto chamado individuação. E vimos que indivíduo se diz de dois modos. O primeiro modo é o indivíduo designado, determinado, assinalado, indicado, como este homem, Pedro, José, Maria, aquela mulher, etc. Ou o indivíduo vago ou incomum, como algum homem, pessoa, supósito, res nature, etc, etc. O indivíduo determinado, ou seja, este homem, aquele homem, esta mulher, aquela mulher, Maria, José, Pedro, não pode definir-se de modo algum. Enquanto o indivíduo vago ou incomum, sim, se pode definir. Pois bem, comumente se diz que as propriedades individuantes são 7. Lembrei as que dava Santo Alberto Magno: forma, figura, tempo, lugar, nome, sangue, pátria. E vimos a primeira definição de Porfírio para descritiva, nada essencial, para indivíduo. Chamam-se indivíduos porque cada um deles consta de um conjunto de propriedades que não se repete em nenhum outro. Pois bem, mas vimos que a definição de Santo Tomás é mais perfeita, é cabal. Vimos também que só dei aqui uma das duas definições que dá Santo Tomás para efeito de simplificação e facilitação. Indivíduo é o que em si não está dividido e é uno, e que é diferente ou distinto de todo e qualquer outro. Vejam que se trata de uma definição por negação. Por negação. O próprio transcendental uno, quando estudarmos os transcendentais, como veremos quando estudarmos os transcendentais, né, implica certa negação. Então, essas definições, elas se aplicam tanto às substâncias compostas, ou seja, às substâncias compostas de matéria e forma, como aos acidentes, que se dão na mesma substância singular. Quanto às substâncias separadas, os anjos, deixei para tratar em outra hora. Bom, vimos ainda que a predicação conveniente ao indivíduo é de identidade, na qual se predica o mesmo do mesmo. Ele é ele, A é A, B é B, etc, etc. Ora, isto não é um verdadeiro modo de predicabilidade, porque a predicação é uma propriedade dos universais, e os universais são aqueles que se predicam um de muitos. Ora, na predicação da individualidade, que é de identidade, predica-se um de um, o mesmo do mesmo. Logo, não se trata de verdadeira predicabilidade. Creio que posso dar por encerrada esta aula, né? Espero que a tenham acompanhado na medida do possível e uma vez mais, repito, insisto, escrevam-me por qualquer dúvida. Não, por favor, não tenha o sentimento de dizer vou escrever uma bobagem, uma tolice, mas exatamente todos, enquanto aprendemos, somos, de certa forma, tolos. Toda e qualquer pergunta tem algo de tolice, exatamente, ou de ignorância, porque exatamente se pergunta, se faz, é porque não sabemos algo. Então, não hesitem, perguntem-me, estou aqui para isto mesmo. Este é um diferencial
da escola tomista é responder a toda e qualquer pergunta. Apenas um esclarecimento. Se eu considero a pergunta, que a pergunta tem, ela mesma e sua resposta tem alcance mais universal, eu dou a pergunta e minha resposta a todos os alunos, naqueles PDFs aqui, desculpem-me, aqui já estão acostumados. Se, porém, se trata de uma dúvida, de uma pergunta muito particularizada, sem maior alcance universal, respondo ao aluno diretamente, sem exibi-la aos demais. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa 30ª aula, ou seja, um novo passo no nosso estudo dos predicados.